Olá, gente, retornando com o nosso vídeo sobre as medidas de dispersão. Agora, o nosso penúltimo assunto, que é a questão da assimetria ou simetria. Lembrando que simetria significa que o que nós vamos encontrar aqui é uma estatística que tem por objetivo medir o grau de deformação de uma distribuição dos dados em relação ao seu eixo de simetria, tá bom? Simetria do inglês quer dizer skewness. Skewness quer dizer literalmente um espeto. Lembra do espeto do churrasco? Então, se os dados são assimétricos, em algum momento, para a esquerda ou para a direita, o gráfico que representa esses dados vai formar uma ponta mais comprida, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então, isso que é a simetria. O ideal, o sonho de todo estatístico é que seja simétrico. É que as pontas, tanto para a direita quanto para a esquerda seja de igual formato, tá? Que se distancia da simetria, do eixo de simetria, em igual proporção. Mas isso é o mundo ideal. Na prática, nem sempre é assim. Então, vamos ver como calcular esse coeficiente. Existem vários coeficientes, na verdade. Eu vou aqui apresentar para vocês aquilo que eu acho mais simples e mais fácil, que é o coeficiente de assimetria de Capel-Pearson, tá? Olha como é que ele é fácil. Esse coeficiente é calculado levando em consideração a média menos a moda, e isso dividido pelo o desvio padrão. Então, encontrado esse valor de AS, eu tenho que decidir se a distribuição ela é simétrica, se ela é assimétrica negativa, assimétrica positiva, e se essas assimetrias são apenas assimetrias moderadas ou assimetrias fortes. Então, nós vamos estudar os valores do AS da seguinte maneira. Vou considerar em valor modular, porque lembre que esse AS pode ser negativo. Olha só, basta que a moda seja maior do que a média, e isso vai ser negativo, tá? Então, para considerarmos a distribuição simétrica, o AS não precisa ser exatamente zero, porque isso na prática vai ser quase impossível de acontecer. Então, foi criada uma faixa tolerável para que, ainda assim, possamos considerar a distribuição como sendo simétrica. Em termos de valores modulares, nós concluímos da seguinte maneira: se o módulo desse coeficiente estiver entre 0 e 0,15, nós consideramos a distribuição simétrica. Lembre que o módulo de um número é esse número em valor positivo. E eu estou colocando aqui em módulo porque eu preciso construir essa escala, e aí eu preciso considerar sempre valor positivo. Quando o módulo de AS for maior do que 0,15, maior ou igual que 0,15, na verdade só maior que 0,15, menor ou igual que 1, então nós dizemos que a nossa assimetria será moderada. Positiva se o AS aqui for positivo, e negativa se o resultado do AS aqui for negativo. Quando o AS é maior do que 1, então nós consideramos que a nossa distribuição dos dados possui uma forte assimetria, e essa simetria vai ser positivo ou negativo de acordo com o valor do AS. Se o AS for positivo, vai ser uma simetria forte e positiva. Se o AS for negativo, a simetria vai ser uma simetria forte e negativa. Em termos de gráfico, temos assim, olha, que nessa primeira figurinha, os dados têm distribuição simétrica, olha, as pontas para a direita e para a esquerda, ou as caudas aqui na figura, têm a mesma proporção. Aqui nós temos uma típica distribuição assimétrica negativa. Veja que o skew na ponta mais aguda aqui para a esquerda, então ela é assimétrica negativa. E aqui, nessa terceira figurinha, representando uma distribuição assimétrica positiva. Olha, o bico aqui mais comprido do espeto forma para a direita. Quando for simétrica, a gente vai ter sim média igual a mediana igual a moda. Nem sempre vai ser exatamente igual, porque se eu não preciso ter exatamente zero para essa, então
não necessariamente exatamente igual, mas muito próximo, ou aproximadamente igual. O valor da média, mediana e moda serão aproximadamente iguais. Se a distribuição for realmente 100% simétrica, então essas três estatísticas serão exatamente iguais. Média igual a mediana, que igual a moda. Aqui, na distribuição assimétrica negativa, nós temos essa relação. A média é menor que a mediana, que por sua vez é menor do que a moda. É assim, a moda está aqui, que representa a distribuição dos dados, a frequência está aqui. Olha. Então lembre que a moda é aquele elemento com maior frequência. Então está aqui, nesse ponto aqui. A moda é marcada aqui. A mediana está para cá um pouquinho e a média está um pouco mais para cá. Olha, tá? Veja, por que a média está para cá? Porque a distribuição é assimétrica, negativa. Então significa dizer que eu tenho valores aqui no conjunto de dados muito distantes da média. Está arrastando a média para baixo. Por isso que a média fica menor então do que a mediana, que é menor do que a moda. Aqui é o contrário. A moda está aqui, então representada lá no ponto mais alto, está mais ou menos aqui. A mediana dividida na metade está aqui na direita. E a média está um pouco mais para cá. Tá? O que está acontecendo aqui? Como a ponta aqui, a cauda, foi puxada para a direita, significa dizer que aqui, em distribuições assim, nós temos valores muito distantes da média, portanto, puxou a média para cima. Então, aqui a média vai ser o maior valor, ó. Depois a mediana e, por último, é a moda. Porque lembre que quem está aqui na reta real, quem está à direita, é maior do que quem está à esquerda. Se a moda está aqui, então a moda é a menor de todos. A mediana está aqui, a moda é menor que ela. A média está aqui, então a mediana e a moda são menores do que ela, tá? Então esse é o resuminho, graficamente falando, da questão de simetria ou assimetria. A próxima estatística é a curtose, que mede o grau de achatamento de uma curva normal padrão. A curva normal padrão tem esse formato aqui, ó. Assim, ó, perfeita, uma curva perfeita, tá? Esse é a curva normal padrão. Nós vamos ver isso em probabilidade, mas por enquanto basta saber que a curva normal padrão tem um formato assim, ó, perfeito. Então, só que a deformação agora não é formar bico nem para a direita nem para a esquerda, mas é achatamento. Ela vai ficar mais achatada do que essa distribuição normal padrão ou menos achatada do que essa distribuição normal padrão. Então, nós temos três tipos de curvas relacionadas à curtose, que são essas daqui. Essa primeira aqui é chamada de leptocústica, é quando os dados, a curva é menos achatada do que a distribuição normal, está lá em cima. A mesocústica, essa do meio, é, digamos, a distribuição normal, exatamente a distribuição normal. E a platicústica, a curva é mais achatada, ou seja, do que a distribuição normal. Então, platicústica, os dados são mais achatados do que a normal. Mesocústica é a distribuição normal. E leptocústica, os dados são menos achatados do que a distribuição normal. A leptocústica é mais pontiaguda, mais alta que a curva que representa a frequência dos dados colocado numa tabela de frequência ou não. Também, para a gente calcular, verificar se a curva é assim normal, se é mais achatada ou menos achatada, a gente vai fazer isso calculando uma estatística, que é o tal coeficiente percentílico de curtose, que é esse daqui. Eu vou representá-lo pela letra C, e esse coeficiente vai ser igual ao percentil 75 menos o percentil 25 dividido por 2 vezes o percentil 90 menos o percentil 10. Lembre que o percentil 75 equivale ao quartil 3, o P25 equivale ao quartil 1. Tá? Então, só para relembrar. O resultado, para a gente dizer, concluir se a curva é mesocústica, platicústica ou leptocústica, são esses daqui. Né? Quando o valor desse C for aproximadamente igual a 0,263, exatamente igual vai ser difícil, porque às vezes tem mais casas decimais. Então nós temos que arredondar para 3 casas para verificar e comparar se vai ser igual a esse valor, maior ou menor. Se for igual a esse valor, a curva é a normal padrão, a mesocústica. Se for menor do que esse valor, então a curva vai ser a leptocústica, que é menos achatada, que é mais pontiaguda, mais bicuda para cima, digamos assim. E quando C for maior do que esse valor, de 0,263, então a curva será platicústica, ou seja, aquela
mais achatada. Então, a deformação da curva, no caso da curtose, só faz isso. Verifica, então, se ela é mesocústica, que é anormal, se ela é leptocústica, que é mais pontiaguda do que a normal, ou se é platicústica, que é mais achatada, bem mais achatada do que a curva normal. Aqui só coloquei na única figura as três. Aqui, essa mais alta, a leptocústica, essa aqui em vermelho, a mesocústica, e essa aqui, pontiaguda, aqui, mais achatada aqui no meio, a platicústica. Então é isso que essa estatística faz, a curtose. Verifique se é assim, mais baixo que é normal, verifique se é assim igual ao normal, ou se é mais alta do que a curva normal, tá bom? Vou voltar agora então naquela tabela lá da planilha Excel para a gente ver isso na prática, como nós calculamos então, ou como nós obtemos essas estatísticas, tá bom? Vou fechar aqui e vamos então lá para a tabela do Excel.